perguntando, você foi detido desde o mês de novembro, no final do mês de novembro, permaneceu até agora lá no quartel da polícia. O que você poderia nos falar desse período que você passou no quartel? Como é que era o seu dia a dia, o seu cotidiano? O que é que cada dia você fazia? Não, o cotidiano não é um cotidiano agradável, né? Você quer agradável. Agora, dentro da situação, uma coisa que me impressionou positivamente é que a Polícia Militar teve o que eu acho que todos devem ter, onde quer que seja presídios ou qualquer unidade prisional, princípios de humanidade. Lá eu lia, né? Eu estava impedido de sair do alojamento no período da manhã. À tarde, a partir de 1h, de segunda a quinta, eu tinha direito a atividades físicas, a banho de sol, esse tipo de coisa. E às sextas-feiras não, sextas era o dia todo no alojamento. Sábado e domingo eu recebia visita de parentes. E assim foram os 7 meses, pouco mais de 7 meses, né, que se completaram e se encerraram ontem. Uma grande dúvida que surgiu ao longo do processo, ao longo desses 7 meses, foi a questão de uma possível delação premiada em negociação entre você e o Ministério Público. Ocorreu de fato essa negociação? Você sentiu necessidade de falar através da delação premiada? Ou foi uma escolha sua de se manter em silêncio durante todo esse período? Para você fazer a delação, você tem que admitir o cometimento de um crime. Você não pode admitir aquilo que você não cometeu. Negociação não houve. Negociação precisa haver interesse das duas partes. Agora eu posso lhe afirmar que houve procura do Ministério Público. Quem pôde assistir o vídeo, eu não pude, porque eu não tinha acesso à TV, mas meus advogados me pautaram a sistemática do vídeo e os pontos principais do vídeo, viram que existe ali um mentiroso quanto mais. Aliás, dito por ele mesmo, né? Em vários pontos da delação, de ontem para hoje eu consegui ver alguns pontos, ele diz: ah não, eu mentia, eu falava com o Jorge isso, mas eu mentia, né? Então, se ele mesmo se intitula mentiroso, eu acho que a palavra está dada. Em relação à votação dessa emenda constitucional, o Alcides relatou que alguns donos, alguns proprietários de cartórios, inclusive presidentes de institutos, das associações. Isso. Foram a Brasília, talvez uma espécie de caravana, e levaram em seus paletós alguns maços de dinheiro trocado para ofertar aos senadores ou deputados que queriam voltar. Isso de fato ocorreu ou é mais uma relação do Alcides? Olha, eu já lhe disse, ele se intitula mentiroso. Uma pessoa que se intitula mentirosa não merece credibilidade. Isso não ocorreu. Eu acabei de lhe dizer, as pessoas da sociedade civil organizada, elas se reúnem e vão pleitear seus direitos, como o Ministério Público vai. Será que se Alcides dissesse que o Ministério Público está indo com dinheiro no paletó dos promotores para que essa emenda não seja aprovada, isso ia ser tido como verdade? É demais, né? Você pensar que donos de cartório de todo o Brasil viajaram para Brasília. Eu não estou dizendo que a viagem e a reunião não houve, não. A viagem e a reunião houveram, sim. Mas é um absurdo você pensar que donos de cartório de todo o Brasil, você imagina os donos de cartório de todo o Brasil se ligando: você leva 10, eu levo 5, você leva 3, eu levo 1. Como é isso? Não existe isso. A reunião foi feita às claras, marcada com a secretária do então presidente do Senado Federal. A reunião aconteceu para pleitear direitos de uma classe, com embasamento jurídico, e foi isso que aconteceu. E nós perdemos o nosso pleito para o pleito da Febraban. Nós perdemos em plenário. Em relação ao suposto esquema de desvio de recursos através da Inspark, que não chegou de fato a ocorrer, como foi que surgiu toda a negociata entre o próprio Alcides, você e os demais envolvidos? Primeiro que eu tiraria esse termo negociado, que isso pressupõe crime, né?
o que houve foram entendimentos comerciais, como qualquer empresa faz no mundo comercial e dos negócios. E conhecendo a inspeção veicular, que já era anterior lá em São Paulo, eu me interessei pelo assunto. Me interessando pelo assunto, eu procurei buscar pessoas que chegassem à maior empresa da inspeção veicular, que é a Controlar. E aí surgiu o nome do ex-deputado João Faustino, que, se eu não me engano, na época ainda era subchefe da Casa Civil do governo de São Paulo. E pedi que ele me indicasse pessoas no meio empresarial que pudessem me indicar a forma de chegar a Controlar. Você viu na inspeção veicular um negócio que geraria lucro, era rentável, foi isso? Assim como a Tribuna do Norte pressupõe vender para ter lucro, a INSPA também. Né? A INSPA é uma empresa privada, é um consórcio que compõe empresas privadas. Então, o lucro ele é do capitalismo. E cumprir um texto de lei que hoje o Estado não cumpre. Né? A lei manda fazer a inspeção veicular. Essa inspeção veicular em toda a frota do Estado? Não seria em toda a frota do Estado. Isso foi uma inverdade repetidas vezes, reiterada pela imprensa. A partir do segundo licenciamento é que seria feita a inspeção veicular. O veículo zero nunca esteve no contrato, até porque a lei federal proíbe. E quem é que manda fazer a partir do segundo licenciamento? É Geórgia? Foi uma vontade de Geórgia, Olímpio? Não. É uma vontade da lei federal. Está lá na resolução 418 do CONAMA. Basta ir lá, tem interesse de pesquisar e ler, que está lá. Nem foi aprovado pelo estadual, local, nem foi aprovado pelos então governadores do estado na gestão passada, e nem foi uma vontade do Geórgia Olímpio. Está na lei federal. Quanto de fato custou a montagem da concessionária INSPA para os acionistas? Olha, eu não sei precisar o valor total. Entre todos os parceiros, com certeza, entre 12 e 15 milhões foram gastos. Tá? Eu não vou precisar o valor total porque tinham parcelas que seriam pagas com funcionamento. Né? Seria como se, por exemplo, ao invés de eu pegar empréstimo em banco, eu procurei fazer parcerias. Por exemplo, com a construtora Montana. Eu fiz uma parceria com ela para ela construir as bases, né? Me alugar e eu amortizar isso, porque o meu dever era entregar para o Estado, após os 20 anos, todas as bases com os equipamentos e com toda a infraestrutura tecnológica para, se nós ganhássemos a licitação, nós operarmos. Se outra empresa ganhasse depois dos 20 anos a licitação, ela encontraria todos os centros prontos para dali fazer a inspeção veicular. Na entrevista que o senhor concedeu à jornalista Virginia Telly, o senhor apontou que a denúncia do Ministério Público ela contém algumas falhas em relação ao que foi apresentado como provas do suposto esquema de corrupção. Como o senhor analisa o que foi oferecido pelo Ministério Público à Justiça? Eu acho que o papel do Ministério Público é importantíssimo na sociedade, mas acho também que deve haver uma fiscalização por parte da sociedade civil organizada de como e em que condições o Ministério Público atua e se há exageros e se há conflitos com a lei, né? Se há perseguições, se não há. Eu acho que isso tem que ficar muito atento. O senhor se considera perseguido pelo Ministério Público? Eu não sei se perseguido, eu diretamente, mas certamente 5 ministros hoje eu posso dizer isso, né? 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça decretaram ilegal minha prisão. E não foi por excesso de prazo. No nosso habeas corpus não tem absolutamente a fundamentação do excesso de prazo. Tem sim da ilegalidade da prisão. Eu acho de como se deu toda essa minha detenção, é exatamente isso. Não tem como se voltar atrás e eu não estou aqui a caça às bruxas. Não, absolutamente. E repito, eu respeito o Ministério Público, respeito o órgão, agora eu não posso concordar com determinadas atitudes.
houve a delação do Alcides, a gente teve acesso aos vídeos, e um assunto muito comentado foi que ele citou uma suposta reunião que o senhor esteve com o senador José Agripino. Queria que o senhor comentasse um pouco se existiu essa reunião e se existiu, como ocorreu esse encontro com o senador, qual era o objetivo. Em absoluto. Na minha nota, eu desafio o Ministério Público a comprovar a emissão dos 4 cheques, a compensação. Se eu não me engano, doutor Fabiano me disse que ele tinha dito que tinham sido compensados 2 cheques, né? E que os outros 2, alguma coisa dessa natureza. É isso mesmo? Ele falou de 4 cheques de 250 mil, que 2 já haviam sido compensados. Pois é, eu passei 9 meses sendo investigado. Eu tive a quebra do meu sigilo telefônico e do meu sigilo bancário. Eu não peço que o Ministério Público veja só esses 9 meses. Não. Se ele quiser, desde o dia que eu abri minha conta até hoje, eu estou disposto a abrir minhas contas e pedir que eles analisem. Se tiver um só cheque de 250 mil compensado para político ou para alguém ligado a político, um só, não são 2 não, um só, eu volto lá para o quartel da Polícia Militar. Alguma empresa envolvida de própria vontade. Alguma empresa envolvida com o senhor já realizou doação da campanha? Já. A DJLG e a MBMO, que inclusive existe uma representação eleitoral no TRE daqui, feita pelo Ministério Público da Paraíba, e a representação foi arquivada, considerada doação legal. O INSPA procurou apoio político para que a inspeção veicular permanecesse, ocorresse de fato no governo Rosalvo Serlino? Não, apoio político você procura quando você vai para cima do palanque tentar se eleger alguma coisa. A INSPA tentou como concessionária pública, né? E aí você tem algumas concessionárias, por exemplo, você tem concessão de transporte público, que aliás não tem nem licitação, não é isso? É feito sem licitação, diferente do nosso que teve licitação. E aí quando existe algum polêmica com a tarifa, existe alguma polêmica com o contrato, você procura o ente público porque você é contratado por aquele. Jorge, eu gostaria de voltar um pouco para o assunto da inspeção veicular e perguntar se o consórcio INSPA ou algum integrante teve ou tem alguma relação com Lauro Maia. Eu nunca estive com Lauro Maia, pessoalmente. Eu posso responder por mim. As outras pessoas nunca me relataram que estiveram com Lauro Maia. Qual é a sua relação com o ex-governador Iberê Ferreira? Conheci Iberê, até porque assinamos o contrato da concessão, né? Eu acho que foi o único ato que ele fez, foi assinar o contrato da concessão, porque a licitação o edital foi em fevereiro, a licitação ocorreu 45 dias depois. Eu não me lembro se já era ele ou se era a governadora Vilma que estava no mandato. Mas eu conheci o governador Iberê e tenho um contato eu não diria de amizade, porque a amizade você cria ao longo do tempo, né? E eu conheci o ex-governador Iberê no ano 2010, então não tive nem tempo para ter uma amizade íntima, fraterna, mas tenho um apreço por ele, como por outros políticos também que fui apresentado e que conheço. No site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte consta o seu nome como defensor do Iberê Ferreira de Souza anos antes desse processo licitatório da inspeção veicular. O senhor de fato advogou para o então ex-governador? Não, isso daí é mais um erro por falta de interesse de pesquisar de alguns jornalistas. Existe um recurso, a ação é de anos antes. A ação, ela iniciou-se anos antes, mas o meu escritório, e eu não me lembro se assinei ou não assinei esse recurso, porque o meu escritório era composto de vários advogados. Hoje são só 2 lá, porque eu tive que diminuir a quantidade de clientes. Mas, e aí eu não me lembro se assinei ou não assinei, posso até ter assinado o recurso. É um recurso de juizado especial, uma ação simplória, se eu não me engano, para a turma recursal do juizado especial, né? E aí nós assinamos esse recurso já depois, no ano de 2010, ou no começo do ano, no meio do ano, por aí. Então,
Não é de anos antes. A ação é de anos antes, mas o recurso não. Meu último questionamento é em relação ainda à delação de Alcides Fernandes Barbosa, no momento em que inicia o suposto envolvimento ou colaboração para a suposto esquema de corrupção, quando ele menciona o desembargador Expedito Ferreira e seu filho, que era então diretor-geral do Detran, Érico Valério. Qual a participação dessas duas pessoas em todo esse processo? Eles são agentes públicos, não são? Ou foram. Um é ainda, que é desembargador, e o outro foram. Como eu já lhe disse, eu respondi em nota. Eu não paguei um só centavo de propina a agente público. Nenhum, sem exceção. A minha advocacia é uma advocacia de quase 10 anos, que não se encerrou com o fato da minha detenção. Meu escritório continua funcionando normalmente e eu retorno para a rotina do meu escritório. Né? Claro que houve um abalo, perdas de clientes, esse tipo de coisa, mas outros clientes se mantiveram no escritório e entenderam que as coisas eram separadas, outros infelizmente não entenderam assim, que eu respeito também, mas eu volto para o cotidiano da minha advocacia. E em relação às outras empresas, existem ações na justiça, no âmbito civil, e eu preciso esperar e respeitar as decisões judiciais que forem dadas nesse sentido. Mas retomarei minha vida com serenidade, com tranquilidade, sem mágoa e sem ódio no coração, e desejando a todas aquelas pessoas que participam do processo e que de alguma maneira estão envolvidas com o caso, que consigam também provar a sua inocência e que tenham paz e felicidade.